470 mil. Esse é o número de afastamentos do trabalho devido à depressão e ansiedade em 2024. Esse é o maior número desde 2014, segundo dados do Ministério da Previdência Social. Os transtornos mentais são hoje um dos fatores que mais traz afastamento para o trabalhador. A gente primeiro precisa pensar que os transtornos mentais são doenças invisíveis. Então, portanto, são muitas vezes descaracterizadas como urgente. Então, às vezes, o trabalhador já está vivenciando algumas questões que têm deixado eles ansiosos, né, que é aquela preocupação excessiva do futuro, o medo de não conseguir alcançar todos os seus objetivos. Então, traz aquela ansiedade, né, que a gente sabe que existe. E muitas vezes também existem questões que o próprio trabalhador vivencia, porque esses transtornos mentais, eles não têm um fator específico, ele é multifatorial. Então, existem várias questões que afetam o indivíduo a chegar nesses transtornos, né? Então, como ele é multifatorial, a gente pode perceber que existem influências tanto internas, que são nossas, como as externas, né? Entre os quase 500 mil de trabalhadores afetados, as mulheres são a maioria. Segundo a psicóloga, o acúmulo de função pode ter um impacto significativo nesses dados. A mulher hoje ela tem multifunções, ela cuida da casa, cuida dos filhos muitas vezes, muitas delas são mães solos, então tem que ser a provedora do lar. Então aquela ansiedade, aquela questão de estar sempre tendo que buscar para poder prover todas as coisas necessárias para sua casa, traz para ela muito prejuízo. Então as mulheres em si são as que mais estão vivenciando hoje os afastamentos devido a essas doenças mentais, né, vamos dizer assim, que são os transtornos. E ela é invisível, como eu falei. Então, geralmente não se vê, e quando você chega a falar sobre isso, ela é descaracterizada, principalmente pelas empresas, né? E a empresa também tem um papel fundamental no combate à depressão e à ansiedade. Ambientes mais saudáveis podem contribuir com a qualidade de vida do colaborador. Percebo que muitas vezes o trabalhador, ele procura um profissional, mas não consegue um afastamento por conta disso, né? Porque você consegue superar essa questão. Então, dá mais suporte nesse sentido, diminuir, na verdade, a sobrecarga, fazer com que mais pessoas sejam colocadas nas funções para que possam ser distribuídas essas questões, né? Então, o número alto da pressão, as metas que são quase inatingíveis, essa sobrecarga hoje por conta de muitas empresas estarem enxugando seu quadro funcional para poderem terem mais lucros, vamos dizer assim, acaba trazendo esse prejuízo para o colaborador. Então, se a empresa pensar que o maior prejuízo é não ter o seu colaborador com ele, então fazer algo inverso seria o ideal, vamos dizer assim. Já para os trabalhadores, o cuidado com a saúde mental é muito importante. Atividades prazerosas podem ser essenciais e, é claro, o acompanhamento psicológico. Eu sei que muitas vezes a gente, nessa correria do dia a dia, a grande necessidade da gente viver e pagar nossas contas, a gente se coloca muitas vezes em último lugar. Mas nós precisamos ter aquela coragem realmente de nos cuidar. Então, procurar entender que o trabalho é importante, sim, é ele que vai trazer o sustento para sua casa, sim, mas, por outro lado, eu também preciso me cuidar. Então, não permitir que as pressões do trabalho sejam levadas para casa, né? Tentar deixar de lado aquilo que ficou no trabalho, não levar para dentro de casa. Também entender que nós somos indivíduos únicos e que, por mais que uma empresa vai colocar uma outra pessoa no teu lugar, nós somos insubstituíveis na nossa vida. Então, se eu pensar que eu sou muito importante, né, que eu tenho valor de fato, então eu vou cuidar de mim. Então, fazer atividade física é muito importante, buscar ter uma noite boa de sono, né? Como eu falei, deixar de lado as pressões do trabalho, as preocupações do trabalho, não levar para dentro de casa, fazer coisas que a gente gosta. Porque às vezes, né, nessa correria do dia a dia, a gente deixa muitas das coisas que a gente gosta de fazer de lado. Inara Angra para os 60 Minutos.